Vamos continuar a nossa caminhada aí no livro de Apocalipse. Já há algumas semanas nós temos os nossos olhos postos aí nesse livro, onde nos três primeiros capítulos, nós trabalhamos no nível terreno. Ou seja, olhando essas cartas às igrejas e olhando os problemas que essas igrejas humanas daquela época experimentaram e as exortações do próprio Cristo na direção desses problemas e dessas situações. Alguns problemas, mas alguns elogios também, algumas reprimendas, mas alguns elogios também. Mas a partir do capítulo 4, nós como que saímos da terra e fomos para o céu. Logo no versículo 1 do capítulo 4 aqui, de Apocalipse, o próprio João diz, olha, depois dessas coisas, ou seja, depois de nós trabalharmos, depois de nós olharmos as igrejas, essas situações específicas nas igrejas, olhei e eis que vi, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse, suba até aqui e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, parece que naquele momento, João é chamado a olhar a vida, olhar os propósitos de Deus, olhar os planos de Deus, da perspectiva do céu. É como se João já tivesse experimentado aquele arrebatamento da igreja que vai acontecer no futuro, quando Jesus Cristo vier. Alguns fazem esse tipo de associação, não é? Quando João entra nos céus e vê aquela visão, tem aquelas visões tão maravilhosas. Talvez um pouco disso Isaías já tinha visto ali no capítulo 6 de Isaías, quando ele não tinha palavras para expressar tudo aquilo que ele pôde ver, tudo aquilo que ele pôde ouvir. Então, alguns fazem essa associação, da mesma forma como João foi arrebatado para o céu, e num certo sentido, Paulo, mesmo sem mencionar o nome, diz que foi arrebatado até os céus e ouviu coisas inefáveis que ele não conseguiria expressar. Enfim, são algumas percepções aí dessa visão do céu, essa visão do trono, que por mais que esses autores tenham escrito, mas eles escreveram uma percepção que eles tinham, da perspectiva humana. Sem dúvida nenhuma, eles não conseguiram passar a realidade do céu. Mas, no capítulo 4, a gente já começa a ver as coisas, em termos de propósito de Deus, mais para o futuro, diferente dos 3 primeiros capítulos, quando a perspectiva era da dinâmica das igrejas. E aí nós associamos a dinâmica daquelas 7 igrejas com as dinâmicas das igrejas hoje, da nossa igreja hoje, os problemas que aquelas igrejas viveram, os problemas que nós vivemos, os desafios que aquelas igrejas tinham, os desafios que nós temos, enfim, tudo aquilo que Jesus pôde informar e passar para aquelas igrejas. No domingo passado, nós olhamos então esse capítulo 4 de Apocalipse, como sendo uma visão de João da sala de comando do universo. Chamei assim, sala de comando do universo, ou sala de comando de todas as coisas, de tudo que existe, de tudo aquilo que existiu, de tudo aquilo que existe e de tudo aquilo que existirá. Porque a dinâmica do céu não está limitado ao tempo, não está limitado ao espaço. Então, no capítulo 4, mostra realmente essa sala de comando em que João não viu a Deus, mas ele viu a glória de Deus. Ele viu, através daquelas visões lá de um trono, alguém sentado nele,
com semelhança a jaspe, sardônia, um arco-íris como de esmeralda, os 24 tronos com 24 anciãos, que o Marcelo se referiu ali, e que no domingo passado, a visão mais forte, a percepção mais forte, a interpretação mais forte, é que aqueles 24 anciãos é a composição do povo de Deus em todos os tempos, porque quando a gente fala em 24, a gente fala em 12 mais 12, que segundo a minha matemática ainda dá 24. 12 patriarcas, 12 apóstolos, mostrando aí de maneira bem ampla, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o povo de Deus reunido. Então é uma visão de que aqueles 24 anciãos representam o povo de Deus. Enfim, foi uma das visões que João teve, o mar de vidro como de cristal, os 4 seres vivos, depois as doxologias dos 4 seres vivos e dos anciãos. Doxologias são expressões de adoração ao nosso Deus ali. Então foi realmente um tempo bastante precioso, em que nós olhamos o céu, dando ênfase à glória de Deus, à glória do Pai, à glória do Criador, a maravilha da visão que João teve, tendo em vista o poder de Deus como Criador e a sua glória. É o soberano Deus, que por mais que a gente se esforce, através das palavras, a gente não consegue expressar aquilo que realmente esse Deus santo, esse Deus maravilhoso é. No capítulo 5, nós temos uma outra perspectiva. Mas antes de continuar quanto a essas perspectivas do capítulo 5, vamos ler o texto, que a gente já vai perceber uma diferença bastante grande. Não é uma diferença bastante grande. Nós vamos ver uma ênfase diferente do capítulo 4. Tentem perceber isto ao lermos esse capítulo 5 de Apocalipse, nesses 14 versículos aqui. Ok? Prontos? Atentos aí, Bíblias abertas. O texto diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, dizendo João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos seres e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 anciãos, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno é de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões, milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor.
Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Todos os anciãos se prostraram e adoraram. Os irmãos perceberam algumas diferenças, ou uma diferença básica aí, do capítulo 4 para o capítulo 5? Os irmãos perceberam que o capítulo 4 mostra a adoração àquele que estava sentado? E no capítulo 5, essa adoração daqueles que estavam ali, era na direção do Cordeiro. Então a diferença e o enfoque, a tônica é esta, essa adoração, esse louvor, esse reconhecimento da deidade, da trindade através do Cordeiro. Da trindade porque os 7 Espíritos de Deus dá ênfase do Espírito Santo de Deus. Então a ênfase está no Cordeiro, o Cordeiro que foi morto, aquele Cordeiro que, segundo João, parecia um Cordeiro que tinha sido morto. Então a ênfase é no Cordeiro, e nós sabemos quem é o Cordeiro, nós já sabemos quem é. Esse Cordeiro é o próprio Cristo Jesus. Então esse capítulo 5 mostra um livro escrito por fora e por dentro, lacrado com 7 selos. Esse capítulo 5 mostra um forte anjo perguntando quem seria digno para abrir o livro, e que ninguém se apresentara no céu, segundo João, que pudesse abrir o livro. João chora copiosamente, um dos 24 anciãos apresenta quem é digno de abrir o livro, que aquele que é digno de abrir o livro é o leão de Judá, a raiz de Jessé, que conquistou a vitória. Ele vê um cordeiro que parecia sacrificado, mas em pé entre o trono e os seres viventes, e no meio dos 24, mostra um cordeiro que tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 espíritos, e mostrando também um cordeiro de grande poder onipotente, que é o significado dos 7 chifres. O chifre, na linguagem bíblica, significa poder. O 7 significa totalidade, o absoluto. Então, o absoluto de poder. Quem é o absoluto de poder, senão o Deus Todo-Poderoso como onipotente? Mas também mostra os 7 olhos como aquele que vê todas as coisas em tempo real, independente de espaço e tempo. O que seria isso, senão a onisciência de Deus? E quem é onisciente, senão a trindade, senão Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? E o Cordeiro de Deus, como também sendo onisciente, além de onipotente. O Cordeiro dando um passo à frente, tomando o livro, ou recebendo o livro da mão direita, daquele que o entrega. Quando o Cordeiro recebe o livro, os 4 seres e os 24 anciãos se prostram diante dele, e cada um tinha uma harpa e 7 taças de ouro de incenso, e algumas doxologias, a dos anciãos, a dos milhares de anjos, a dos seres vivos e dos anciãos. Uma delas é essa que nós vemos aqui no versículo 13, quando diz: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio para sempre. Isso é uma doxologia, é uma expressão de adoração que foi apresentado aqui, no caso, por esses que estavam ali, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, todos eles representando a sua adoração através dessa doxologia. E nós vemos o amém final dos seres vivos, dos anciãos, se prostrando e adorando. Adorando a quem? Adorando o Cordeiro. Então, as ênfases desse capítulo 5 estão
colocadas nesses elementos que a gente citou aí. Eu citei esses elementos, que são 12, que mostram as 12 ênfases desse capítulo 5 do livro de Apocalipse. E esse capítulo 5 mostra que o amor de Deus não só é assim como Criador, mas é assim como Redentor. E Jesus cumprindo essa missão, Jesus é o único que se apresenta como digno e competente para abrir os selos. Ou seja, no capítulo 5 a gente vê o amor de Deus como Redentor, como aquele que redime, como aquele que liberta, como aquele que salva. Jesus é o único que se apresenta como digno. Já já a gente vai ver algumas particularidades disso, bem interessante. Jesus é adorado e reverenciado nesse capítulo 5, da mesma forma como o Pai é adorado e reverenciado no capítulo 4. E adorado pelos seres viventes, pelos 24 anciãos e por todos os anjos e por todas as criaturas. Como nós vimos no versículo 13 do capítulo 5 aqui. Então ouvi toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, que estavam dizendo isso, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, ou seja, uma doxologia formatada e formulada por toda a criação. Nós precisamos fazer um esforço para tentar entrar nessa dinâmica. A gente precisa fazer um esforço, porque a gente está com a mente muito cativa no aqui e agora. A gente está com a mente cativa muito nas nossas preocupações. Não que elas não doam, não que elas sejam irrelevantes, mas a nossa mente está cativa no aqui e agora. Então fica difícil a gente sair dessa dinâmica que a gente vive para entrar nessa dinâmica do céu. Por isso é que eu disse que a gente precisa fazer um esforço. Precisa fazer um esforço para perceber isso um pouco mais, não é? Isso que João tentou colocar, e que pelo fato de serem dimensões diferentes, já fica difícil a gente entrar nessa dinâmica. Além disso, a questão na nossa mente cativa, a dinâmica do aqui e agora. Então são elementos difíceis, são elementos que não contribuem em nada para a gente entrar nessa dinâmica do céu. Mais um detalhe, os seres que estão nos céus reverenciam o Filho, como reverenciam o Pai. Jesus é o único que tem o poder e autoridade para abrir os selos, portanto, todo o governo de Deus é executado e levado a efeito através do Filho. São elementos da doutrina cristã, são elementos que nós convivemos no dia a dia com a teologia, com a Bíblia Sagrada, com a mensagem das Escrituras. Enfim, toda a história do ser humano caminha segundo as diretrizes dadas pelo Cordeiro. Percebe? Primeiro o Pai no capítulo 4, depois o capítulo 5, o Cordeiro como sendo aquele que abre as possibilidades do ser humano entrar em sintonia com o Pai, com o divino. Qual ou quais mensagens esse capítulo 5 procura apresentar para aquele povo amargurado do século I? Porque João escreve o livro de Apocalipse em primeiro plano para aqueles que estavam vivendo aquelas situações de grande conflito, aquelas perseguições horríveis que nós nem imaginamos como eram. Qual mensagem esse capítulo 5 procura entregar ao povo amargurado, perseguido e sem esperança, sobre a esperança e sobre os desdobramentos da história? Então é uma pergunta que nós estamos fazendo. De novo a pergunta, qual mensagem ou quais mensagens esse capítulo 5 procura entregar ao povo amargurado, perseguido e sem esperança, sobre a esperança e sobre os desdobramentos da história? A essa pergunta tem algumas respostas, e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos agora.
Primeira resposta, qual a mensagem? Que Deus, que criou todas as coisas e que está entronizado, tem um propósito para a história. E ele é demonstrado pelo rolo que ele tinha na mão. Veja que João viu na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Isso significa propósito para a história. Deus tem um propósito para a história que vai muito além dos propósitos individuais que nós temos para a nossa história e para a história como um todo. Uma pergunta vai bem agora para nós, né? O que é a vida? Ou o que é a história para nós? Deus tem os seus propósitos. E esses propósitos são representados através disso que estava escrito ali, e que só Cristo Jesus pode abrir a dimensão da nossa história. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. E aqueles que estavam vivendo aqueles momentos horríveis ali, precisavam entender que a história que eles estavam vivendo era uma, mas a história que Deus tinha em perspectiva e como propósito era outra. É isso que ele estava querendo mostrar ali. Algumas visões de mundo, ou que nós chamamos de cosmovisão, aonde vamos? Vamos a lugar algum. Alguns dizem assim, o que é já foi, o que é agora será depois. E, aliás, um dos que disse isso foi o próprio Salomão, ali no livro de Eclesiastes, quando ele olha todas as coisas. Ou seja, a vida não tem sentido, é uma das cosmovisões. Aliás, Salomão, ele considerou isso porque ele perdeu a dimensão do relacionamento que deveria ter com Deus, porque ele se desvirtuou. Quando nós nos desvirtuamos de Deus, e aí já é uma aplicação, quando nós saímos da dimensão de Deus, a vida perde o sentido, e perde mesmo. A vida só ganha sentido quando nós olhamos a vida da perspectiva de Deus, e Salomão já tinha perdido isso, ele recebeu isso e manifestou através do livro de Provérbios, depois através do livro de Eclesiastes, ele mostra o quanto ele perdeu a dimensão de Deus, perdendo a dimensão do porquê das coisas. Então, uma das cosmovisões, não há final, não há salvação, a história, a vida é uma sucessão de fatos que se repetem, sem planos, sem esperança. Essa é uma visão ateísta, é uma visão que nós não temos, graças a Deus, porque o Senhor abriu muito da nossa visão, né, por sermos dele, mas a visão do mundo vai muito nessa direção, é uma visão ateísta das coisas, ou seja, uma sucessão de fatos, a história como uma sucessão de fatos que se repetem, sem plano, sem esperança. Cosmovisões do existencialismo ateísta, aí de Nietzsche, do século XIX, a moral não tem importância e os valores morais não têm qualquer validade, só são úteis ou inúteis dependendo da situação. Essa é uma das coisas que esse cara falou, um dos grandes filósofos aí do século XIX. A gente não quero entrar muito nesses meandros aí, mas mostrando o quê? Que existe uma cosmovisão humana que não vê sentido nas coisas, existe uma cosmovisão divina, que é isso que vem sendo mostrado no livro de Apocalipse, especialmente no capítulo 5, aqui do livro de Apocalipse. E Jesus como sendo aquele que abre o livro, que abre as possibilidades, que abre as possibilidades de relacionamento com o Todo-Poderoso. Por isso é que Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Os nossos irmãos lá do passado, para quem João escrevia em primeiro lugar, viviam um clima de muita incerteza.
Eles não tinham certeza nem da sua própria vida. Mas Jesus se apresenta aqui como aquele que é o único a abrir a dimensão real da vida. Abrir esse rolo, como ele mostra aqui, esse livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Deus, que criou todas as coisas e que está entronizado, tem um propósito para a história. E tem um propósito para a sua história, Silso. Tem um propósito para a sua história, Cleide. Tem um propósito para a sua história, Marcelo. Tem um propósito para a sua história, Luísa. Tem um propósito para a minha história, para a nossa história. Diferente do que aquilo que a mente humana pode conceber em termos de propósito de vida. Esse rolo, então, pode ter a ideia de toda a história humana, toda a revelação de Deus, todo o juízo de Deus contido neste livro. Ou seja, o que tinha nesse livro? Toda a história humana, toda a revelação de Deus, todo o juízo de Deus. Enfim, Deus, que criou todas as coisas e que está entronizado, tem um propósito para a história, e ele é demonstrado através desse rolo que está contido aí nesse versículo 1 do capítulo 5. Uma segunda resposta é que ninguém tem a autoridade e o poder para dar sentido para a história, nem conduzi-lo à consumação. Versículo 2 ao versículo 4, quando ele diz: vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os 7 selos, os selos e abrir o livro? Olha, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, esses 2 versículos aí, mostra que o ser humano, nada do que existe debaixo do céu, tem a chave dos propósitos da vida, dos propósitos de vida. Ninguém tem. E é isso que João não viu. João não viu da perspectiva humana ninguém capaz de resolver esse problema. Ninguém. Por isso é que Jesus, ali na frente, se apresenta como aquele que tem essa capacidade. Aquele que tem essa capacidade. Ou seja, a perspectiva humana para a consolidação da história e da vida do homem não encontra sentido. Da perspectiva humana, não tem sentido. Não tem sentido. A história não tem sentido. Tem um livro de Jean-Paul Sartre, um dos filósofos aí do século XIX, escreveu um livro chamado Náuseas, com essa ideia: nada tem sentido. Ou seja, isso para ele era nauseante, era algo que chegava quase a ponto de vomitar. Era nauseante isso, a vida era nauseante, não tinha sentido, coisa horrível. Quantas vezes a nossa vida, em determinados momentos, tem essa ênfase, tem essa tônica. Da perspectiva humana não tem mesmo. Da perspectiva humana não existe nenhuma possibilidade. Olhando para o nosso contexto atual, guerras, violências, mal triunfando, terrorismo, famílias defraudadas, jovens às soltas, com seus próprios ideais sujos, mundanos, realmente é para chorar, da perspectiva humana. Por isso é que João chorou, e é isso mesmo. Da perspectiva humana não tem como resolver essa situação. Do outro lado, quantos de nós, vivendo debaixo desse contexto cultural, não encontrando sentido em nossas vidas? Muitas vezes, em alguns momentos, a gente não encontra sentido em nossas vidas. Por isso é que, ao ler esse capítulo 5, a gente não pode deixar de olhar que o sentido da vida deve ser, aliás, só pode ser, aliás, na pessoa do Cristo, que pode abrir
esse rolo, selado com 7 selos. Quantos cristãos, anotei aqui, quantos cristãos vivem as tristezas das circunstâncias sem perceber que está no controle, sem perceber quem está no controle de toda a consumação. Eu não sei qual é a vida, qual é o tipo de vida que você está vivendo agora, quais são as preocupações, as tuas preocupações agora, que podem não ter nenhuma solução, não pode ter nenhum sentido. Mas não nos esqueçamos de que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Ou seja, aquilo que da perspectiva humana não existe nenhuma forma de resolução, Jesus é quem pode fazer isso, é quem abre essas possibilidades. Por isso, o ato de entrega da nossa vida a Cristo Jesus é um alívio dessa carga toda que a gente não deixa de sentir nos nossos ombros, porque nada consegue aliviar essa nossa carga, nada, absolutamente nada. E a solução é apresentada por aquele que é, como diz o texto, a raiz de Davi, ou primeiro aqui, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Lá no capítulo 49 de Gênesis, o filho de Israel, o filho de Jacó, um deles, Judá, numa profecia do próprio Jacó, diz: Judá é um leãozinho, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão da autoridade de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Essa foi uma profecia apontando para Jesus, que era da tribo de Judá, e esse que Apocalipse diz: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os selos. Olha só, que conexões. Além disso, o próprio Isaías, falando ali no capítulo 11, versículo 1 e 2, o tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos. E o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de consolo, de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor, apontando para Cristo Jesus, que haveria de vir, morrer na cruz, e que haverá de voltar para arrebatar e raptar a sua igreja, mas mostrando ali que em Isaías capítulo 11, também aponta para esse herdeiro do trono, a raiz de Davi. Por isso é que ele diz aqui: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que é este renovo, que é este novo ramo, que é este tronco da linhagem de Jessé, que brota como um renovo. Renovo é assim, quando você corta uma árvore, de repente começa a nascer daquele corte, daquela árvore, alguma coisa que tem vida. Isso é renovo. Tudo isso é Jesus. Olha só, gente, é fantástica a palavra de Deus, não é mesmo? Isso não nos encanta? A gente vê essas conexões, a gente vê a lógica da revelação de Deus em tudo isso. A solução é apresentada, e o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono, a raiz de Davi, aponta para a solução verdadeira. Jesus é digno de tomar o livro, olhá-lo e abri-lo, como diz o versículo 5. Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os selos e abrir o livro. Resolvido o problema, seu João? Resolvido o problema, apóstolo João?
não precisa chorar mais. Povo de Deus, não precisa chorar mais. Humanidade não precisa chorar mais. Tem saída. E a saída é o leão da tribo de Judá, é o herdeiro do trono, a raiz de Davi. Jesus é digno de abrir o livro. É a figura do Messias vencedor, mas sem deixar de mostrar a figura do Messias sofredor. Porque, quando ele diz ali, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Isso aponta, como elemento precedente, o sofrimento. Então, a figura do Messias vencedor, também é mostrado pela figura do Messias sofredor aqui. Messias sofredor expresso até em Isaías, no capítulo 53, ali quando ele diz, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, e esmagado por causa dos nossos pecados, foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra, foi levado como cordeiro para o matadouro. Messias, a figura do Messias sofredor, visto aqui, mas também visto como a figura do Messias vencedor, porque ele venceu para abrir o livro, o que nos torna vencedores junto com ele. Essa solução apresentada tem como desdobramento e a solução da história e o sentido da vida humana, como estando nas mãos de Jesus, que foi apresentado no versículo 7, aliás, no versículo, logo no início, quando ele fala dos chifres e dos olhos. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, ou seja, mostrando ali que a solução da história, o sentido da vida está nas mãos de Jesus, que é apresentado como onipotente e que é apresentado como onisciente ali através dos 7 olhos. Depois, essa resposta àquela pergunta inicial, lembram da pergunta inicial? Qual mensagem ou quais mensagens esse capítulo 5 procura entregar ao povo amargurado, perseguido e sem esperança, sobre a esperança e sobre os desdobramentos da história? E aí ele mostra um dos outros elementos como sendo as consequências e as implicações das soluções apresentadas. Consequências, expressões de adoração. Expressão de adoração do povo de Deus, que já é mostrado ali no capítulo 4, versículo 8, e que nos leva confiadamente ao trono de Deus em oração, nos leva a entender a nossa responsabilidade como igreja, a um trabalho de evangelização fervoroso, como o versículo 9 nos mostra também. E cantavam um cântico novo. Quem cantavam? Aqueles os seres viventes, aquele que, quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, se prostravam diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, és digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, essa mensagem nós temos essa mensagem, e é nossa competência apresentar essa mensagem, que tem a ênfase aí da nossa responsabilidade como igreja, no trabalho evangelizador, no trabalho de discipulado, onde nós estivermos, quer seja no mercado, quer seja na empresa, quer seja na escola, quer seja no condomínio, onde quer que estejamos, nós temos uma mensagem, nós sabemos onde tem alimento,
nós sabemos quem tem a solução de todas as coisas, nós sabemos que a vida tem futuro, não da perspectiva humana, sabemos disso, mas da perspectiva divina, sim, existe futuro. Nos leva, além disso, a perceber e a tomar posse de nossa alta posição espiritual. No versículo 10, quando ele diz ali que, porque foste morto, e digno és de pegar o livro, e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz que a igreja de Jesus é um reino de sacerdotes. Nós somos sacerdotes de Deus. Nós apresentamos a solução, a única solução existente, ao mundo que não conhece. Da mesma forma como o sacerdote era a ligação do povo com Deus, nós, como igreja de Jesus, os sacerdotes, como o apóstolo Pedro coloca ali em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, abra sua Bíblia ali em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, 1 Pedro, quando ele diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ele diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, e esse sacerdócio real tem a ver com o que fazia o sacerdote, ou qual era a função do sacerdote lá no Antigo Testamento, que era levar os pecados do povo até o altar, para apresentá-lo a Deus através do sangue derramado pelo Cordeiro. Nós temos essa mensagem, nós somos esse sacerdócio real. Então, como com esse privilégio que temos de tomar posse dessa posição, essa posição de alto privilégio espiritual, ou alta posição espiritual, que nós somos constituídos reino de sacerdotes, e nos levar a entregar e a dedicar tudo aquilo que somos e que temos. Esse é o desdobramento final. Isso tudo, gente, faz com que a gente consiga tranquilamente entregar tudo aquilo que temos. Não estamos falando de dinheiro aqui, estamos falando de dons, estamos falando de tempo, estamos falando de energia física, energia moral, energia mental, energia espiritual, tudo isso colocado no altar de Deus, como no versículo 12 do texto aqui, do capítulo 5, menciona, proclamando com voz forte, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a honra, a glória, ou seja, ele é digno de receber toda a honra, a glória, nada de honra para nós, nada de glória para nós, quando muito do que fazemos é para a nossa glória, para o nosso louvor, para o nosso bem-estar, para a nossa alegria, para a nossa realização. Não, erramos o alvo, quando vivemos com essa ênfase. Então, tudo isso, o capítulo 5 de Apocalipse nos faz pensar. Eu quero concluir com alguns pontos aqui, talvez um resumo de tudo isto. Primeiro, somente Cristo tem a chave do significado da vida do ser humano. Somente Jesus. Fora isso, é esmurrar o vazio, é esmurrar o ar, é dar murro em ponta de faca. Sem Cristo e sem a sua volta, a humanidade vai a lugar nenhum. Sem Cristo e sem a sua volta, a humanidade vai a lugar nenhum.
porque nada tem sentido da perspectiva humana. Sem Cristo, não tem esperança. Sem Cristo, é começar a vida e acabar a vida. É começar uma vida e chegar com 80, 90, quando muito, minha vida acabou. Tudo acabou. As portas se fecham, sem esperança de uma outra porta aberta. Acabou. Fim. The end. Mas com Cristo não. Com Cristo, quando fecha essa porta da vida física, abre-se a porta da eternidade, do mundo sem dor, do mundo sem frustrações, do mundo sem decepções, do mundo sem esperança, do mundo sem sentido. Como diz ali no final de Apocalipse, no capítulo 21, abra sua Bíblia, vai um pouquinho ali na frente, no capítulo 21, quando nos primeiros versículos do versículo 21, especialmente no versículo no versículo 4, quando ele diz, ou seja, ele, né, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que estava no trono, sentado no trono, disse, eis que faço nova todas as coisas. Sem Cristo não há esperança, mas com Cristo há esperança dessa porta aberta. Essa porta Jesus já abriu para nós. A porta do que chamam aí de maneira até vulgar de céu. Mas céu tem a ver com uma vida de plena e absoluta realização e alegria. Vai muito além de estar andando de harpa e com asinhas e vestido de vestes brancas. Muito além disso. Agora, por último, agora podemos entender melhor por que é necessário a compreensão do que acontece no trono, para perceber que os inimigos de Deus serão realmente derrotados. Os inimigos de Deus e os nossos inimigos serão totalmente derrotados. Capítulo 5 é fantástico. Capítulo 5 é fantástico. E o centro do capítulo 5 é o Cordeiro. O centro do capítulo 5 é esse Cristo que morreu na cruz. Quando todos olhavam para ele, quem sabe dizendo, coitado, olha quanto ele sofreu. Mas ele sofreu para nos dar essa esperança, para nos dar essa vida nova, porque ele foi o único capaz de abrir esse rolo. Caso não fosse, se não fosse Jesus, minha vida, a nossa vida, a minha vida seria, ou continuaria sendo um caos, sem esperança. Capítulo 5 de Apocalipse, um pouquinho do capítulo 5 de Apocalipse. Vamos orar e pedir que o Senhor nos ajude a ter uma dimensão de vida um pouquinho mais focada no Cordeiro, para que a gente possa ver a vida com um pouco mais de sentido, e não soframos tanto com a percepção de uma vida que não vale a pena ser vivida. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor, através desse capítulo 4, desse capítulo 5 de Apocalipse, o Senhor tem nos mostrado um pouco da dimensão do céu, um pouco da tua dimensão. Queremos te pedir, ó Deus, que nós possamos, o máximo de tempo possível, viver com óculos diferentes do que aqueles que temos usado, em que olham a vida de uma perspectiva humana somente, mas que nós possamos ver a vida da perspectiva que o Senhor nos mostra,
Ajuda-nos a trocar o óculos, ó Deus. Ajuda-nos a ver as coisas da perspectiva do céu, da dimensão do céu. E a nos alegrar, mesmo que as circunstâncias nos convençam que só o choro e o lamento valham a pena. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar certo e olhar com sabedoria a dimensão do céu. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos cantar.